Fala, povo de Deus, você piscou, mas uma sexta-feira chegou. Ah, eu tô vendo de novo. Não, é um episódio novo, entendeu? Porque sexta-feira já chegou, os dias têm se abreviado de uma forma que eu acho que vale a pena a gente focar um pouquinho mais em Jesus e nas coisas do reino, porque o tempo tá passando muito rápido. Então eu já começo aqui o nosso Tag Podcast de uma forma muito especial, agradecendo a Deus que nos trouxe até aqui, com saúde, com segurança, cuidando da nossa casa, com a nossa família. Eu sei que apesar dos desafios que temos na vida, o nosso Deus ele continua à frente. E eu postei essa semana uma frase no meu Instagram falando sobre isso, que quando perguntarem para você aonde Deus está numa situação difícil, a melhor resposta que a gente pode dar é que ele está no lugar de onde ele nunca saiu, que é no controle de tudo. Todas as coisas estão sob o controle dele. E o nosso papel é nos submeter a isso. Então, a Deus, o meu muito obrigado por estarmos aqui. Quero agradecer a minha esposa também, Natane. Amor, te amo muito. Nosso neném Isaac vai fazer 1 aninho agora, no domingo. 1 ano de idade do nosso neném mais novo. Nosso Pedrão tem 6 anos, aí uma bênção de Deus. A nossa família, a nossa casa é uma bênção. E tudo isso é possível porque Deus me presenteou com você. Te amo muito, meu amor. E eu quero agradecer a Rede Alto Tietê, como sempre, que possibilita o tag, o Talking About God, a nossa mesa, o nosso podcast, de existir, porque ele alcança a sua casa através do Pod na Rede. Se eu fosse você, gastava um tempinho aqui também. Tem o Richcast, o Rich Podcast ou Richcast? Que é incrível, do Alex e do Mano Renan. Deem uma olhada aí. Também tem o Mais Esporte, que é do Adriano também. Tem o Podpet, tem um monte de programa legal. Se fosse você, dava uma olhada na grade. Tem muita coisa bacana para você assistir. Hoje eu tô aqui, nesse clima de Olimpíada, eu tô aqui com... Depois eu te explico essa história aí. Eu tô aqui com uma corredora. Além de corredora, ela é pastora, psicóloga, líder do Ministério Infantil, esposa do pastor Léo, que amo muito também, é mãe da Carol. A gente tá aqui com a pastora Dini. Aê! Todo mundo se perguntando, corredora? Como assim? Como Assiste assim? Até a metade e eu te explico. 1,5 m de pessoa achando que corre o quê? Mas eu tomei um golpe dela. Depois eu te conto. Pastora, bem-vinda, viu? Obrigada, Rafa. Bom estar aqui. Bom tá aqui. E eu tô muito feliz de você ter aceito o convite para essa mesa. Quando esse podcast ele chega para mim, é um momento que meu coração estava muito aquecido com relação à mesa. E eu tinha a oportunidade de conversar com pessoas tão incríveis, contigo, com teu marido, com o pastor Rocha, pastor Ney, e a gente conversa ali, tem alguns momentos ali durante a correria, que é corrido, mas a gente tem alguns momentos, eu falo, cara, eu pensava isso, caramba, quantas pessoas poderiam ouvir algo sobre isso, né? Eu falava, caramba, Deus, eu queria poder proporcionar mais mesas assim para mais pessoas, porque na nossa demanda é difícil a gente sentar com todo mundo. E o podcast é uma oportunidade da gente gerar um material que Jesus pode soprar para onde ele quiser. Ele vai alcançar as pessoas que Jesus deseja alcançar. Que bom que tá aqui. E todo começo eu gosto de ouvir, pelo menos na primeira vez quando chega, como que é esse começo com Jesus. Como a gente lida bastante, a gente fala bastante com a geração Z ali, a galera dos adolescentes, jovens e até uns adultos aí que também se mantêm jovens. Eu gosto muito de ouvir porque essas histórias de caminhada com Jesus, elas são inspiradoras. Eu queria ouvir a tua. Como que foi o teu encontro com Jesus? Pois é, Rafa. Eu conheci Jesus ainda criança. Embora minha mãe não frequentasse a igreja, nós tínhamos uma vizinha que frequentava a igreja e passou a me levar para a escola dominical. Uau, na escola dominical. Escola dominical. É incrível. Me fundamentou na Bíblia e me fez ser apaixonada pela Bíblia, como eu sou até hoje. Que legal. Então, ela inseriu a palavra. E, pequena ainda, eu sei que minha mãe me treinaram para falar uma frase num musical de Natal. Minha mãe foi, gostou, ficou, tá até hoje na igreja. E você com musical, né? Cada um teve um começo. Teve um começo. E eu era pequenininha, me colocaram lá para fazer o teatrinho das crianças. E eu continuei. E é claro que me batizei com 10 anos de idade. Uau. Que igreja que foi, pastor? O Brasil para Cristo. Legal. O Brasil para Cristo. Minha história começou lá. Já começou peiteca, já? Já. Não, pra mim você ia falar, não, Batista. Alguma coisa assim, né? Vinda Batista. Pentecostal até o último, Meu né? Deus. Até o tutano. Essa é. Eu vim do Brasil para Cristo e fiquei lá
até sair e ir para Apacentar. Uau. Então, a vida inteira, eu só pertencia a dois Pastor ministérios. Léo também era do Brasil para Cristo? O Léo se converteu no Brasil para Cristo. Que legal, que legal. Fiz questão de consolidá-lo, né? Novo convertido, Ah, era tadinho, líder de né? jovens. Nossa, que... Né, gente? Ô, Vocês pastor. têm que entender. Nossa, pastor. Eu tinha que consolidar o menino, né? Não tá querendo Jesus, vamos mostrar Jesus pra Querendo ele. Jesus, recém-chegado em São Paulo, não conhecia ninguém, eu fui Tadinho. apresentar, tadinho, né? Olha o golpe. É isso. E a minha história foi assim, desde muito nova. Eu me batizei com 10 anos, com 11 me tornei professora da escola bíblica, Que legal. dava aula já para criança. Lá com 11 anos fui líder de jovens, eu 14 anos já era líder de mocidade. Uau. Daquela de ficar com a pastinha na frente aqui assim, ó, mandando... Aquela lá era regente, né? Eu não era regente, não, eu era você- líder do você comandava do grupo. regente. É. Ah, É. entendi. É. Que cantar. Não. Dá uma palhinha pra gente. Gente, vai sair Vamos quem falar sobre tiver. outra coisa. Vamos falar sobre outra Vamos mudar de coisa. assunto, tá? Enfim, eu fui líder de jovens durante acho que 5 anos, mais ou menos. E fiquei no Brasil para Cristo até eu sair, que tiveram alguns problemas. Eu saí do ministério, fiquei 2 anos sem congregar. E fiquei isso quantos anos tinha? Desigrejada. Quantos anos tu tinha? Saí com 24 anos. Ah, já adulto. Já tava casado? Já casei com 18. Uau. Aí já tava no jeito ali. Vamos aí, né? Aí é meio polêmico, né? Mas eu sei que 18, né? Muito novo hoje, no mundo que a gente vive, né? E tudo mais. Mas eu, sei lá. Rafa, e aí? O que você prefere? Casar com 18 e construir a vida ou viver até os 24 solteiro como o povo tá vivendo? Sei lá, eu acho que tem algumas coisas que precisa pensar, sabe? Eu acho que tem algumas balanças ali que a gente deveria colocar para se perguntar. É óbvio, a gente está falando sobre propósito, sobre muitas coisas muito sérias. A gente está falando sobre qualquer coisa, não. Mas por lidar com adolescente, eu acho que o propósito tem que fazer parte também, né? Do planejamento ali, da gestão da vida, né? eu acho que é o principal, né? Você tá se casando por quê? Sim. É para normalizar o sexo? Para que é? Sim. Qual é o propósito desse casamento? Eu falo isso com muito cuidado, e você que está ouvindo aí. Por quê? Porque hoje, se gerou uma escala, a pessoa vai casar com 42, porque você tem que fazer graduação, fazer pós, comprar o apartamento, comprar o carro, juntar o dinheiro para ter o casamento financeira. do peixe, meu irmão. Nossa, tô procurando a estabilidade até hoje, aí tem 10 anos de casado. Todo ano esse ano... Não termina do mesmo jeito. Não termina mesmo. É isso. Então, assim, né? É óbvio, a gente tá falando de tão novinho, mas eu acho que é algo que precisa pensar, orar sobre, trazer pra mesa, conversar com os pais e tudo mais, mas eu acho que acaba valendo a pena. Eu tenho uma pergunta. Eu vou só concluir esse negócio da idade, porque isso é tão sério, gente, que hoje, quando eu vou aconselhar, eu não aconselho ninguém a se casar nessa idade. Sim. Não aconselho, de verdade. Sim. Não aconselho. Por quê? Hoje eu olho para trás e eu vejo quão imatura eu era. Sim. Não tinha condições de estar casada? Não tinha. Uhum. Todos os jovens da igreja, dessa mocidade que eu liderava, que se casaram na mesma época que só eu hoje estou casada. Uau. Aí. Ninguém mais está. Sim. Você entende que foi uma demanda que todo mundo vai se casar agora. Sim. E virou aquele oba-oba, todo mundo se casou. Sim. Só que hoje não estão mais. Sim. Então, qual é o propósito desse casamento? Uhum. Sabe? Então, eu penso muito mais coisas. Muito mais. Eu tenho certeza. É um tema muito polêmico, né? Eu esbarrei nisso, mas é porque realmente me pega essa parada. Eu vejo, eu falo da minha vivência, assim. Eu tenho alunos e amigos, tipo, tive aluna com 38 anos falando que tá muito nova para ter filho. 38, muito nova, geneticamente, não. Biologicamente é complicado. Exatamente. Então, assim, você entende? Mas por quê? Porque vai vivendo vida de adolescente para sempre, sabe? Então,
Tem muita coisa envolvida, eu sei. Aí a gente vai entrar lá na psicologia, Sim. dado testardia, e vamos... Sim. Você entende que abre um leque para várias outras situações. Sim. Mas a precipitação de um casamento também é muito sério. Total. É isso mesmo. É em Deus a gente encontrar essa resposta e no tempo também, né? Deus, ele é incrível, né? Eu acho que o lance de estar em Deus, a gente vai aprendendo a viver as estações que ele propõe pra gente, né? Então, acho que é bem por aí. E dentro dessa caminhada, teve algum momento que se afastou, que ficou meio barro, meio tijolo, meio dentro, meio fora, meio tô, mas não tô? Fiquei. E como que foi isso? Fiquei. Tivemos uma mudança de pastores no antigo ministério e nós saímos muito feridos. O Léo saiu primeiro, eu ainda fiquei um tempo, fui me arrastando ali por uns 6 meses, 8 meses, mas eu já não aguentava mais e eu saí. Esse tempo que eu fiquei desigrejada, que todo mundo falava, não, mas você é crente na tua casa. Gente, eu orava na minha casa, eu lia a Bíblia na minha casa, eu ia em qualquer igreja só para devolver o meu dízimo, que eu falava, esse dinheiro não é meu, eu preciso entregar, eu preciso me livrar. Então, eu entrava às vezes em uma igreja só para entregar o meu dízimo. Só para estar com a consciência tranquila. Tô fazendo o meu. Tô fazendo o meu. Mas esse tempo foi muito ruim, foi um tempo que eu senti um peso espiritual muito grande por não estar cumprindo o propósito pelo qual eu fui chamada. E quando a gente não está no centro da vontade de Deus, quando nós não cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados, a nossa vida para. Sim. Nada mais faz sentido, Rafa. Sim. E eu vivi esse tempo. Eu fiquei 2 anos que eu falei, Deus, e aí? O que vai acontecer agora? Porque já não tinha mais sentido. Foi aí que um dia, numa condução, eu indo trabalhar, uma pessoa não crente me chamou para ir conhecer uma igreja que estaria abrindo na cidade de Guarulhos. Eu falei, que igreja? Tem aqui o Ministério Apacentário. Eu falei, não tô afim. Ela, poxa, mas eu não sou crente, tô te pedindo a sua companhia para ir comigo. Tomou essa evangelizada ao contrário. Que vergonha, isso é um absurdo. Tomou evangelizada de revestranho. Exato, foi essa. Ela falou assim, eu passo eu trabalhava numa farmácia de manipulação. Mas tu chegou a conhecer, porque assim, uma das coisas que foi inegável, que o nome também na época tava estouradaço, né? Tava estourado. Então, tipo, foi um evento mesmo, a abertura. Eu lembro, eu não fui, mas lembro, era de uma outra igreja, todo mundo, vai abrir uma Apacentária em Guarulhos, todo mundo falando sobre. E foi esse evento, e nesse evento aí, essa pessoa, poxa, mas eu quero tanto ir, eu passo na farmácia que você trabalha e nós vamos juntas, vamos direto. Eu falei, tá, né? Tipo, cheia de vontade. Cheia de vontade. O que mais queria era estar lá. Exatamente. Na inauguração da Apacentar, eu cheguei cedo, porque eu saía às 6 horas da tarde, o culto começava às 7h30. Nossa! Cheguei, sentei lá, segunda fileira. Meu Deus, já tava profetizando ali já. Segunda fileira, atrás do pastor Ney e pastor André. Inclusive, sento no mesmo lugar. Sento no mesmo lugar. Segunda fileirinha, eu falei, já cheguei mesmo, vou ficar. Sim. E fiquei lá. Naquele dia, o Espírito Santo falou nitidamente no meu coração, assim como eu falo com você hoje, ele falou comigo. Fica, porque é aqui que você vai ser curada. Glória a Deus. E os meus sentimentos passaram a ser curados a partir daquele momento. Amém. A trajetória, a partir dali, minha vida melhorou? Não, piorou muito, porque nós enfrentamos muita coisa. Veio acidente de moto, veio muita coisa. Mas eu voltei a ter relacionamento com o Pai. E quando a gente está com Ele, a gente é maioria e dá tudo certo. E a gente tem aquela força de continuar. E é sobre isso. E é muito... E eu acho que é muito essa parada do... A gente pode errar, eu acho que cai muito naquela, tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? A gente pode errar. E o que eu tenho visto, não é só que a galera está errando, não é que pode errar, tem permissão não, é que pode acontecer um tropeço, né, no caminho, mas isso não é quem nós somos, e isso a gente não pode perpetuar isso. Eu falo isso sobre, você poderia ter internalizado a frase que todo mundo usa, que é, não, Deus está no meu coração, não preciso ir para uma igreja. Não, eu tive meu tempo de também não estar em igreja, mas eu sempre soube que eu estava errado de não estar. Exato. Posso não ir, não estou indo, mas estou errado. Então, quando você começa a criar um caminho de
de algum nível de aceitação daquilo, criando a sua própria religião, a sua heresia ali, né? Eu acho que é um caminho muito difícil. E aí quando a gente encontra um lugar para pertencer, como lá, né? Como nesse momento você está compartilhando com a gente, é muito bom, né? E é um reencontro mesmo, né? Uma sensação de reencontro. E, Rafa, por isso que eu falo assim que é tão importante a Bíblia estar impregnada dentro da criança desde os seus primeiros anos. Porque, mas você se afastou. Me afastei, mas o tempo todo eu sabia que eu estava errado. É isso. Era dentro do ônibus, eu olhava, via alguma coisa e falava, não, esse pensamento não é meu, isso não me pertence, porque eu tenho um valor, eu sei pelo que eu fui chamada, eu sei por quem eu fui comprada. Então, a minha mentalidade era outra. E eu sabia que eu não podia continuar daquela forma. É isso mesmo. Isso é muito forte. Quando hoje, a gente vai chegar nesse ponto que hoje pastora, líder do Ministério Infantil da igreja, uma missão gigante, né? Do Nasce Kids ali. E uma das coisas que me pega muito, e eu já compartilhei algumas vezes aqui em alguns episódios, é quando o pai começa a perder o controle do filho muito cedo. Que aí o pai fica assim, não, mas Rafa, meu filho tem 12 anos e não quer mais ir pra igreja. Eu falei, pô, mas com 12 já tá querendo? Tem querer? Já tá na hora de querer com 12? Então não sei também. Porque pra mim nem tinha que querer, pra mim não era nem negociável. Então, dentro dessa condição, fica aí o conselho, né? Porque eu compartilho. Eu já fui muitas vezes obrigado pra igreja, criança, muitas vezes. Também. Já fui doente, que aí meu pai, não, vambora. Também. Vambora. Já dormi no banco? Você já dormiu no banco? Oxi. Aquele banco de madeira? Mano, teve uma vez, eu lembro uma que ficou marcada em mim. Eu tava na transição, eu tava na adolescência, eu tava com uns 12 anos. A minha primeira escala, eu toco bateria, né? Toquei, né? E aí a minha primeira escala tocando foi na igreja presbiteriana, primeira igreja cristã presbiteriana em Cumbica. E eu tinha 9 anos de idade, a minha primeira escala. Aí eu com 12 já tinha tempo que eu tocava em grupo de louvor normal. Mas eu ainda era meio adolescente, então era meio tratado meio café com leite. Aí eu lembro que teve uma vigília. E o pai falou, vigília, pá, não sei o que, beleza. Aí todo mundo entrando no carro, eu desci com o edredom. Porque era criança, eu dormia, né? Aí o pai já... Onde você vai com esse edredom aí? Não, já cresceu, meu irmão. Tem vigília, vamos orar com nós. Falei, meu Deus, acho que agora... Que orgulho desse pai. Acho que agora ficou sério. Eu já tava, tipo assim... Ai, que orgulho desse pai. Vou dormir, né, mano? Vou dormir nada. Larga aí o cobertorzinho e vambora, meu irmão. Ai, pai, tô com sono. Fica acordado. E vigília não era igual era hoje, não, né? Que hoje a mini vigília começa às 10 e termina meia-noite. Era o sol. A gente ficava, Senhor Jesus... Faz o sol aparecer 3 horas da manhã, Senhor, pra eu ir embora logo. Porque se o sol não aparecer, Jesus, eu vou continuar aqui, meu Senhor Jesus. E o sol vinha às 6 horas da manhã, e aí então terminava a vigília. Então aí a gente vê bem estabelecido isso. Por isso, nesse caminho que foi impresso dentro de ti, assim, e hoje você está tendo a oportunidade de imprimir isso nas crianças. Isso. Como que chega o Ministério Infantil para você? Então, como eu te falei, o Ministério Infantil chegou muito cedo para mim. Sim. Com 11 anos. Sim. Eu brinco que eu não sabia nada, mas já estava ensinando. Infantil é de mão dupla, né? Infantil de cuidar de criança e infantil de você. Mas, enfim, eu sempre tive um amor muito grande por criança. Sempre, sempre. Eu falo que o amor que Deus colocou em mim por crianças é algo, assim, muito dele. É algo sobrenatural. Não tem como explicar. Sim. Eu consigo amar uma criança a primeira vez que eu a vejo. Sim. Entende? É algo que vem de Deus mesmo. Não tem muito como explicar isso. E veio muito cedo. Só que eu saí da igreja e tal. E quando eu voltei, que eu voltei já no Ministério Apacentar, eu falei assim, não vou trabalhar com crianças. Vou voltar, vou ficar com o teatro. E eu fiquei no teatro por muito tempo. E quantos anos tá que chegou no infantil agora? Porque eu lembro, lá em cima não era, né? Não. Você tava no teatro, no artes, né? Artes, teatro, CTR. O que viesse. Em tudo, né? Umas coisinhas. Abriu a porta, fechou a porta, eu tô ali. É um cadinho de coisa, né? Que a gente foi fazendo. E eu passei por muitos ministérios. Evangelismo infantil, sim, envolvia criança. E eu assim, não vou trabalhar com crianças.
Aí, havia esse posicionamento seu, assim, tipo... não vou mais... Porque eu me dou muito. Eu me apaixono por aquilo. Tem uma parada do e eu coração sei da minha entrega. Sim. Eu não sei me entregar pela metade. É doideira. Você entende? Se eu então, tenho... essa resposta aí, o 2 acampamento, essa resposta. É isso. Eu não sei me entregar pela metade. Sim. Eu sei o nível da minha entrega. E o quanto que eu me dedico quando eu tô apaixonada por aquilo. E o que eu fiz? Eu falei, eu não vou trabalhar com criança, porque eu sei o que é. Aí eu fiquei trabalhando com o teatro. A primeira que veio, assim, segunda mão, foi o CTR, que teve uma transição. E o pastor falou assim, olha, assume só por 3 meses. Já tem uns anos que eu tô por 3 meses. Aí eu fiquei lá 3 meses. Mais 3 meses, Foi renovando o contrato. Foi renovando o contrato. Era contrato de 90 dias. Eu tô experiência aí também. Aí eu fui ficando. Mas depois a gente foi trabalhar com diaconia, o que precisava na igreja. Sim. E numa dessas precisou, um dia uma amiga me convidou para ir contar história no hospital. Ela sabia que eu gostava desse mundo lúdico, de contar histórias por conta do teatro. Eu não sei se eu aguento não, mano. Eu acho que eu vou... Ai, Rafa, é um sonho. Pesado. É um sonho. Mim, eu preciso te dizer. Eu fico chorando lá. Eu cheguei no hospital e eu com fantoche, a gente começou a contar a história e comecei a brincar. Eu olhei, eu falei assim, Deus, tô entendendo. Tô entendendo. Calma, pega leve que eu já entendi que eu tenho que voltar para trabalhar com crianças. Fui lá para servir em um único dia, em uma única escala e fiquei. Dali eu me tornei líder do ministério. Fui ficando com criança. Aí o musical adulto já era uma bênção, já era algo que era notado. Eu olhei um dia pro pastor e falei... Era líder antes? Você mesmo, né? Sempre eu. Sempre você. Aí eu falei assim, pastor, tá lindo o musical. Só que a gente pode melhorar. Ele, como? Eu falei, eu quero fazer um musical infantil. A primeira coisa, falou, não vai dar certo, Gini. Só crianças? Não vai dar certo. Falei, então tá bom. Eu vou fazer só um musical adulto, mas eu vou fazer só uma participação especial no culto da manhã com as crianças. Participação nada, era só enrolar ele. Uma participação especial de 48 minutos. Não, né? Ele não vai assistir hoje, não, né? Se Deus então, ele tá fora. Ele tá em outro fuso. Fora. Então tá bom, então eu vou contar. Aí eu fui e preparei essa participação especial de 30 minutos no culto da manhã e o musical no culto da noite, estava tudo certo. Antes era tarde e noite, né? Sim. Porque eram 2 cultos. Então, o musical adulto nos outros 2. No próximo, ele já virou e falou assim, olha, eu gostei muito da apresentação. Eu falei, tá bom, então a gente pode manter? Pode manter 30 minutos, 50 minutos. No próximo, pastor, vamos anunciar já 2 musicais, adulto e infantil. Ele falou, fechou. Amém, vambora. Ganhei o espaço, entendeu? Não foi... Glória a Deus. É espaço conquistado. Sim. Foi conquistado com muita mutreta. Estratégia, não mutreta. Desculpa, falei errado. Me faltou vocabulário, estratégia. E tudo que a gente quis fazer com crianças, poxa, vamos fazer evangelismo na rua levando crianças? Ele olhava pra minha cara e falava assim, isso não vai dar certo. Pastor, eu só preciso de uma oportunidade para te mostrar que dá. Amém. Ia pra rua, levava as crianças e dava acho que certo. Essa parada do desafio, de desbravar, de você abrir o caminho, de ser o primeiro a fazer, porque depois que o primeiro faz, é mais fácil de entender. Eu acho que isso tem muito a ver com o coração de quem propõe. Porque, assim, quando a pessoa... Eu penso assim, como um pastor fala que não vai dar certo, é porque sabe que vai exigir muito. Mas quando o seu coração tá muito nisso, é barato. Tipo, se o seu coração tá muito... Porque exige muito. Organização, treinamento, pessoa, roupa, fantoche e tal, não sei o que. É muito trampo. Só que meu coração tá aí, meu irmão. Então, bora, nós paga sorrindo. A gente paga o preço feliz. E eu fui agregando coisas com criança. E não tem coral infantil, vamos abrir o coral infantil. Não tem, vamos colocar o kids. E eu fui montando todas as outras estruturas que já tinham na igreja, eu fui montando tudo kids. Que legal. Só não cuidava do kids. Sim. Toda rebarba, mas não tô ainda. Mas o culto kids não era comigo. Sim. Aí veio a Guarapiranga. Sim. Que era
pastor Alex e pastor Alex, Elaine, que Amo cuidavam. muito vocês, viu? Pastor Alex já veio 2 vezes. Eu preciso trazer a pastora Elaine aqui também. Gente, Pastora, ela é tem muito que vir. top. Ela é Ai, pra falar incrível, sobre filhos, criação de filhos. Não, irmã, já viu porque uma tem psicóloga 34, top, né? gente. 34 filhos ela tem. Nossa, é Mentira. nada. Ela São tem quantos? 5? 4. Samuel. Letícia, Samuel, são 4. Vitória e Luísa. Bênção demais, casal bênção. Nossos pastores também, Nenê e Andréia, amamos muito. sim. Esses dias foi aniversário do nosso pastor. Verdade, ontem. Foi. É que eu tô vivendo tantos dias. Não, ontem. Ontem foi dia 19? Foi ontem, garoto. Então, pastorzão. é que é tanto dia no meu dia. Pastorzão, amo sua vida. Obrigado por existir. É uma bênção caminhar contigo, viu? Obrigada por me pastorear aí por 17 anos. Me tolera. Obrigado a Deus pela sua paciência. Obrigada por ter paciência com a minha casa. Sim. Deixa eu aproveitar esse momento que a gente tá mandando recado. O Everton mandou aqui. O Everton trabalha comigo no rolê. É bênção de Deus. Muita experiência para absorvermos nessa tarde. Deus abençoe. Amém. A Heleninha mandou aqui. Heleninha, amo você também. É uma ministra de infantil incrível. Top uma demais. Mulher de Deus. Amo sua casa, amo sua família. Boa tarde, bem-vinda. Pega sua cadeira, senta na mesa com a gente. E mandem as suas perguntas aí pra gente poder responder aqui e interagir junto também. E aí, e continua pra gente. Aí tá cercando o infantil, abre o quando Guarapiranga. abriu o Guarapiranga, eles foram Alex. pra lá e o pastor me chamou e falou assim, olha, eu tenho Kids e tem alguém que trabalha com todo o restante do Kids. Eu preciso que você se dedique um tempinho ao culto Kids. E foi onde que eu falei assim, meu Deus, que demanda grande, e transição, né? Porque mudou tudo. Nós saímos de um espaço onde nós atendíamos 100, 120 crianças para ir para um prédio onde eu atendo 360. Por culto? Por culto. É gente a rodo, né, mano? Por culto. Então, você imagine, eu tinha uma salinha. Sim. Agora eu tenho um prédio. Toma. Com brinquedão. Com brinquedão. Pedro fala, na Migueja tem brinquedão. É isso. É isso. É diferente. E as crianças vêm com essa ideia. Na minha igreja tem um brinquedão. Na minha igreja tem um brinquedão, mas volta falando. E aí, o que aconteceu? Fala a lição que teve, fala o culto que foi, ele conta tudo. Então, assim, foi uma mudança completa, né? E como é essa parada de internalizar Jesus nas crianças? Como que é o papel da igreja? Porque eu vou falar sobre mim, né? Eu confesso que até pela cultura que a gente vem, eu acho que eu sou meio... Sou sentimental, então acho que essa coisa mais próxima da lição, da mesinha, da pintura, do tal, não sei o que, é bem legal. Só que a gente está indo para esse ambiente de culto que também é legal. E eu quero... Como que é essa parada? Qual que é o cerne disso? Eu vou te falar aqui que deu uns estalos assim na gente. Por que algumas crianças, quando saíam do Kids, tinham dificuldade em se adaptar ao culto do rolê ou se adaptar ao culto da igreja? Porque é completamente diferente. Sim. Vamos sentar todo mundo, vai fazer desenhinho, vai fazer ligar os pontinhos. Não que isso não tenha valor, tem sim o teu valor. Porém, eu posso fazer um culto desde o berçário. No berçário, as crianças são ensinadas lá no momento da ofertinha. Legal. Existe um símbolo lá que nós pegamos, se tem 10 carrinhos, vamos lá que um vai ser de ofertinha, um é o nosso dízimo. Se tem isso, e a gente começa a introduzir isso desde o começo. Isso não somente sobre oferta, que foi um exemplo, mas sobre tudo. Então, todas as ministrações são feitas ali para eles, na linguagem que eles vão entender. A Heleninha, que está aí na nossa live, ela é uma pessoa assim, excelente, com N estratégias para apresentar Jesus para o berçário, para crianças até 3 anos. Entende? Tem dia que eu chego lá, eu olho assim, ou ela grava videozinhos, ela me manda, eu choro assistindo. Porque nem todo culto eu consigo estar em todas as salas. Então, ela grava. Tem dia que eu choro assistindo isso. Porque eu vejo o amor que elas apresentam todas as passagens bíblicas para cada criança na linguagem deles. Sim. Isso é inclusão. Isso é pegar a criança e incluir ela no plano da salvação. É isso.
Jesus faz isso, né? Eu falo isso sempre sobre quando Jesus ele olha para Pedro e fala, a partir de hoje você vai ser pescador. Ele tá colocando no contexto de Pedro. Tá. Ele não tá, ele poderia falar do dele. A partir de hoje você vai ser marceneiro de homens, sabe? Tipo assim, não, você vai ser pescador. O que você faz? Você é pescador? Então deixa eu te explicar. Sabe o que você faz, como você faz e tal. Então ele explica da forma mais didática possível. Às vezes a gente está tão preocupado com o quanto a gente sabe, a gente dá uma elitizada tão grande em nível intelectual na mensagem, que aí a pessoa não capta. E aí o que vale mais? Eu falar do jeito difícil ou a pessoa entender de um jeito simples? Exato. Jesus falar em tanto de parábola como ele contou, o objetivo todo era contextualizar, ficar fácil para a pessoa entender. Quando Jesus Isso fala isso para criança. Pedro, ele fala assim, olha, você tá vendo? Sabe as ferramentas que você tem? Sabe aquilo que você sabe fazer? Faz isso agora pelo meu reino. É isso aí. E assim, Da hora. e dentro do Kids funciona isso. Tem um momento de louvor, tem um momento da oração da fé, onde as crianças são ensinadas desde os primeiros anos que nós podemos orar e crer que Deus é um Deus que responde, um Deus que faz infinitamente mais. Então, elas estão vivendo esse tempo de gerar fé, gerar convicção, a palavra entrar no coração. E nós trabalhamos com uma parceria com a família. Por quê? Nós trabalhamos com um aplicativo. Avião também. Essa parada de tecnologia na igreja tem ajudado bastante. Esse aplicativo, nem vou comentar o nome, mas toda semana... Pode falar, vou falar? Pode. O My Kids. Sim. A gente não ganha nada com isso. É uma aba do InChurch, né? O My Kids, o que ele faz? A gente entra lá, toda semana, nós mandamos o devocional diário. Então, o pai vai receber lá no aplicativo dele o que ele vai trabalhar naquela semana. Um exemplo. Essa semana nós estamos falando sobre uma amizade verdadeira. Então tá lá, na segunda-feira, o pai vai ter que ler para o seu filho sobre os 4 amigos que levaram o coxo pelo telhado. Na terça-feira, olha, Jesus é o verdadeiro amigo. Na quarta, quando chega no domingo, a criança já entendeu o contexto de amizade. E a gente só chega para ministrar o culto e perguntar: quem quer receber o amigo Jesus no seu coração? Que legal. Entende? É uma parceria. Porque às vezes eu entendo que o pai tem até vontade de falar sobre Deus ou de ter uma rotina bíblica dentro de casa. Mas ele vai começar por onde? Nós crescemos lendo e estudando. Mas e para quem chegou agora no Evangelho? Como que eu começo? Eu vou começar a ensinar meu filho por onde? Eu vou falar o que para ele? Não, eu acho fundamental essa parada da família começar a ter esse nível de consciência da responsabilidade dela também. Vou falar da minha ponta, né? Hoje é muito desleal a parada, porque o adolescente ele vai lá pro culto, ele tem 1h30 com a gente. No domingo. O resto é período integral na escola, com professores falando um monte de coisa na orelha dele, com os amigos oferecendo coisas para ele. Então, assim, é completamente desleal. E os pais, muitas vezes, eles vêm com esse peso de que a igreja que tem que construir fé no filho dele. E, cara, queria muito poder, sabe? Tipo, queria de verdade. Se eu pudesse, eu ficaria lá o dia inteiro, tendo rolê, todos os cultos, eu faria. Se eu pudesse, eu faria. Mas mesmo assim, nada vai superar o caminhar da família dentro desse ambiente. A mesa, dentro de casa. Eu falo isso, você tem a Carol, que é uma bênção de Deus, o que ela entende de Jesus, o que ela sabe de Bíblia é incrível. E hoje um exemplo muito simples que eu tenho é o Pedro. O Pedro não dorme sem orar. E ele fala assim, ele, tem vezes que eu tô cansado, confesso o pecado aqui, não vou orar agora, já orei outra hora, vamos dormir, cara. A mesma de ontem. Vamos orar, vamos dormir agora, já orei, já tive meu devocional. Aí ele fala assim, papai, ora pra eu não ter sonho mal. Eu falo, oro, filho. Aí a gente junto ali, e já foi, eu não oro mais, tipo assim, papai do céu, já é Senhor Jesus, já é uma oração mais madura ali, o Pedro tem 6 anos. E a gente tá construindo essa parada nele. Porque eu sei que, apesar de que quando eu falo, papai tá indo trabalhar, ele fala, você vai pra igreja? Eu, não, filho, papai trabalha com outra coisa. A gente vai pra igreja servir. Também. É outro momento. Também. É outro momento, papai trabalha com outra coisa. Então, assim, essa construção familiar
muitos pais falam, não, na minha época que era difícil. Não, cara. Eu acho que nunca foi tão difícil. O acesso à informação, o acesso ao pecado, o acesso ao erro. E vamos lá, aí a gente trazendo para essa questão um pouco mais infantil, para a criança. Como é essa parada? Porque lá eu lido com casos, tipo, tensos lá com adolescente. Eu imagino que com criança não deve ser muito diferente. Criança não é diferente, Rafa. Criança vive as mesmas dores, as mesmas angústias. Sim. Sabe? Tem criança que chega... Vou pegar alguns casos dos juniores, que é a idade mais próxima antes de ir para você. Sim. Tem criança que chega e fala assim, por favor, ora, meu pai saiu de casa. Por favor, ora, porque meus pais brigam, tem xingamento, por favor, sabe? E você olha, não são pedidos que deveriam ser feitos por crianças. Não deveria nem entender o que é isso, né? Não deveria nem vivenciar, não deveria nem saber o que é. Sim. Mas isso é o mundo ideal, mas o mundo real é outro. Sim. O mundo real é onde a criança aprende desde cedo que os pais brigam, que tem divórcio, que tem tanta coisa, e eles chegam muitas vezes na igreja quebrados. E a gente vive um ponto de absurdo que me assusta. Tem gente falando de separação e falando no clima, tipo, não, agora ele vai ter 2 casas, 2 camas. Cara, pergunta pra ele se ele quer 2 casas, 2 camas. Se ele pudesse, ele ia querer só uma, e vocês junto. Sabe? E hoje as pessoas lidam com uma parada como se fosse só o eu não tô falando... eu sei que são casos... Rafa, mas você não... Gente, eu tô falando nos casos normais, né? Então, assim, com problemas que você tem que levar a família em consideração na hora de reconstruir, na hora de decidir. Qualquer coisa fora disso, se é agressão, aí é polícia, prende, tá errado, e é isso. Agora, dentro da construção familiar ali, a gente tem que ter esse peso também, sabe? Saber quem são, saber os valores que nós damos. Já foi a época, na minha época ainda... eu percebo hoje que um pouco menos, mas na época dos meus pais eram mais. Tinha muita coisa que você obedecia por medo. Sim. É medo. É tipo assim, era normal a pessoa fumar, o pai fumar na frente do filho e falar, você não vai fumar não, se você fumar eu te arrebento. Era normal o pai com um copo de cerveja falando pra você não beber. Não, é pra você E você beber. não bebia. E Mas acabou, você não é louco? Vai perder os dentes? Não. Eu lembro meu pai falando, o dia que eu pegar vocês com um cigarro, eu vou fazer vocês comerem o E cigarro. ele fumava? Ele fumava 2 maços por dia. E você pegou no cigarro? Nunca. Não é doido? Né? Tem juízo? É isso. Totalmente Você isso. entende? Então a gente vivia. O medo ainda era um fator. Hoje, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona. Não funciona. Você vai falar pra ele, não fala palavrão não, mas ele vê você falando palavrão. Ele vai falar. Ele pode não falar na sua frente, porque o modus operandi existe. Ele já entendeu como é pra ser na sua frente, Aceito. ser fofinho. Então ele sabe como é. Pra todo mundo agradar, pro povo bater palma. Aquele papinho de... Ai, mamãe, eu te amo. Você já sabe que é interesse. É bonitinho, a gente dá risada, mas já tem Sim. um apontamento de algo ali, de mexer com a gente, né? Então, dentro desse ambiente assim da criança, como que as famílias podem agir nesse lugar de trazer saúde emocional, espiritual para a criança ali? É só você pensar que a criança nunca vai fazer aquilo que você manda, mas ela vai fazer o que você faz. Uau, é isso. Ela não vai colocar uma rotina para sua vida que você não tem. É isso. Ela não vai. Mas eu quero que meu filho faça o devocional todos os dias. Você faz? É isso. Eu brinco que quando eu vou falar, que todo mundo fala assim, o que você fez para Carol ler a Bíblia inteira em 1 ano, Não, a Carol quando é ela cabulosa. tinha só 7 anos? A Carol é cabulosa. A Carol, com 7 anos, leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em 1 ano só, e leu, fez anotações, cada capítulo era 4, 5 perguntas da Bíblia inteira, Bíblia toda. Fez. O que você fez para ela fazer isso? Aí você testemunha hoje. Na verdade, eu nem sabia tanto da Bíblia. Eu fui estudar para responder a Carol. Exatamente. E quando a pergunta era muito difícil, eu falava assim, essa pergunta, seu pai tá chegando. Não, e o pastor Léo também, pelo amor Cara, de Deus. ele tem uma CPU assim, rapaz. Não é normal. Eu falo, pastor Léo é tipo assim, em 1823, ao meio-dia, tava tomando um café com 2 colheres de açúcar, 2,5 na verdade, né? Porque tinha meiazinha. Então ele tava... Como que você sabe disso, cara?
Da onde você arrumou essa informação? É isso. O pastor não é embaçado. Então, o que eu fiz? Ela é uma criança especial que já amava a Bíblia? Não amava a Bíblia, não. Eu prometi que nós iríamos viajar. Tem um hotel fazenda que a gente gosta muito. E a gente já tinha programado uma viagem de férias em janeiro. Que golpe. Aí, o que eu não fiz? Não foi só eu que caí no golpe, não. Falei, olha, nega, se você se a gente ler a Bíblia junto, esse ano inteiro, isso é forte. Janeiro, a gente fica uma semana no Hotel Fazenda. Cara, prometeu o Hotel Fazenda, filha, ela te dá um rim. Esse hotel é o que a gente mais gosta, que é um momento de descanso de verdade. Ela te dá o rim. Fácil. Então, a partir daquele... E mesmo assim, não forcei. E sentei, fiz a inscrição com o Pastor Insano e comecei a ler a Bíblia. Ela começou, mamãe, o que você tá fazendo? Eu falei, tô lendo a Bíblia, eu te falei que eu ia ler a Bíblia inteira. Ela pegou a Bíblia dela, sentou do outro lado da mesa, ela falou assim, eu tô com você, a gente não lê nenhum capítulo uma sem a outra, a gente tem que ler junto. Eu falei, tá bom. Só que eu me dou mal, porque existe um TDAH em mim, porque eu não gosto de ler com alguém falando. Sim. E ela não lê quieta. Ela lê alto. Ela lê alto. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Acabou, gente. Acabou a minha leitura. Eu tinha que ficar assim, calada, só acompanhando. A hora que ela terminava, eu falava, agora eu vou ler. Porque eu não consigo. Então, na verdade, conta 2 leituras de Duas leituras no mesmo ano. Porque eu não conseguia ler. Mas terminava aquele capítulo. Gente, ela vinha com perguntas assim. A hora que Jacó casou com a segunda esposa, ela bateu assim na mesa, olhou pra mim. Mamãe, ele é um sem noção. Ele já era casado. Cara, e sabe, e ela ia entrando na história. Que demais. E é muito gostoso isso. E eu deixava. E aí, mas como que você imagina que foi isso? E eu ia incentivando ela a aflorar a sua imaginação. Legal. Então, a cada capítulo que a gente lia, ela imaginava como que estava o cenário, como as pessoas estavam vestidas. Vê-los descobrindo a Bíblia, né? Muito legal. É uma delícia. É uma delícia. Então, hoje, para mim, é fácil falar para ela, filha, lê aí um texto para mim e me fala o que ele quer dizer. Por quê? Porque ela já tem essa memória. Peraí, eu já imaginei essa cena. Não, e tá muito na frente, já começou lendo a Bíblia. Tipo, já leu a Bíblia? Já. Isso é incrível. E isso, o ano seguinte, a gente fez o mesmo desafio de novo. Aí nós desfizemos da empresa, eu falei assim, agora o prêmio tem que ser um pouco mais barato. Não rola, mas... Você conhece o Bosque Maia, então... Aí eu peguei, no terceiro ano eu falei assim, filha, esse ano você vai fazer por amor, porque... O prêmio... Mamãe desempregada. Mamãe tá desempregada, sabe que agora a vida muda. Ela falou, mamãe, você tá desempregada, mas o nosso Deus não. Uau! E naquele você aceitou Jesus nessa hora? Naquele ano, a gente não foi para um hotel fazenda. Deus preparou e nós fomos para Gramado. Uau! Glória a Deus. Era o ano que o quê? Eu estava desempregada. Deus é bom. Mas Deus providenciou infinitamente mais, sabe? E ela já aprendeu isso. Ela já tem essa noção de que ela sabe onde buscar ajuda quando precisa. Mas isso foi do dia para a noite? Claro que não. E essa fé é uma fé que ela vai chegar na escola e vai ter professor de filosofia falando que Deus não existe e não tem como. É uma fé de experimentação, né? É isso. Porque hoje a nossa fé ela é pautada nisso, né? Se alguém falar para você Deus não existe, você vai falar assim, olha, pelo que eu vi, pelo que eu vivi, pelo que eu conheço, pelo que eu sinto, pelas experiências que eu tenho, não tem como eu acreditar que ele não existe. E hoje já está sendo gerado isso, né? O nosso objetivo ali com o Zion Hall, com as crianças que estão ali no Zion Hall, que é a turma de antes de chegar em você, é impregnar isso neles de um jeito. E o Jonathan tem feito isso muito bem como coordenador dessa faixa etária. O Joe é bem, isso ele tá aqui também. Já vou dar um salve para todo mundo aqui. O Jonathan, ele consegue gerar essa fé, sabe? Gerar um tempo de testemunho. Tem criança testemunhando de porta aberta. Criança que entregou ali tudo que ela tinha no momento da oferta e falou assim, eu creio que meus pais vão arrumar emprego. Na semana seguinte, os pais estavam trabalhando. Então, o Jonathan tem colhido esses testemunhos dessa faixa etária. Sim. Assim como a Adriana colhe do Zoe, que é de 3 a 7 anos. Então,
todos nós estamos cercando todas as idades, porque a gente quer te entregar uma geração diferente. Amém. A gente quer te entregar uma geração que ele pode estar onde for. Ele pode ir para o ensino médio, ele pode ir para a faculdade, ele pode se relacionar com quem for, mas nada vai tirar ele do propósito. Acho que já foi esse tempo era até uma oração errada que nós fazíamos e a gente fez de forma recorrente na igreja. Não só na nossa, a gente ouvia muito, Senhor, preserva os nossos filhos, guarda os nossos filhos. Mas não é só sobre guardar, é sobre Deus, que eles cumpram o propósito deles. Exatamente. A gente, durante muito tempo, é a igreja do amanhã, a igreja do... vai ser a igreja do futuro. Não, já é a igreja agora. É a igreja de hoje. Já são igreja Eu falo, hoje. quem olha para o kids de uma igreja achando que a igreja de amanhã já está errado. O kids é a igreja de hoje. Mas eu tenho um ponto, assim. A gente tem vivido, a gente tem se preparado. Eu creio que isso também vem dessa preparação. Mas, pastor, eu vou falar do que eu sinto. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, eu tenho ido ministrar para adolescentes em São Paulo, assim, e já fui fora também, né? No Rio e em alguns outros lugares. Eu tenho ido para igrejas ministrar. Eu não consigo acreditar, por tudo que eu tenho visto e como os assuntos estão se alinhando, eu não consigo acreditar que é só uma ação nossa. Eu tenho visto de forma muito efetiva Deus preparando a igreja do fim. Então, assim, a igreja do fim ela não pode ser frouxa, a igreja do fim ela não pode ser rasa, a igreja do fim ela não pode ser mais ou menos. Então, é um movimento de Deus. É um movimento de Deus. Ele tá... Porque eu nunca vi adolescentes como eu tenho hoje no rolê. Eu nunca vi uma geração... Eu nunca vi uma igreja com adolescentes como a gente vive no rolê. Então, assim, hoje a gente, pela misericórdia de Deus, a gente já levou os caras pro monte, os caras já fizeram vigília, os caras não sei o quê. Eu nunca vi. Eu, na minha adolescência, mesmo estando na igreja, eu não lia a Bíblia na hora do intervalo. Eu não tinha uma Bíblia toda pintada. Tipo assim... Marca texto. Os caras... Mano... E as perguntas dos malucos... Rafa, até pergunta. Os caras mandam as perguntas que eu... Jeová, peraí. Eu falo assim, pera um pouquinho que eu vou chamar o Léo. É que eu não tenho o Léo. É bom saber, que agora eu chamo ele. Só um minutinho que o Léo quer falar com você. Vou chamar o Chat Léo aqui, não é Chat GPT não. É Chat Léo. Chat Léo. Já chama aqui, ó. Chat Giovinão. E vocês chamam, porque... eu tenho visto muito esse movimento dos céus mesmo. É isso. Tipo assim, é uma parada diferente. É uma parada que uma oração que eu vi o Madaleno fazer uma vez, o pastor Marcos Madaleno, que pegou, tipo assim, Deus, faz algo especial aqui apesar de mim. Então a minha oração é sempre assim, Deus, eu não quero atrapalhar. O que eu posso, por isso, por que 2 acampamentos? Para viabilizar que eles estejam mais tempo perto de Jesus. Porque eu sei que Jesus vai ministrar para eles o que eles querem. E eu tenho percebido muito isso. Vamos mandar um salve aqui. A Adriana Teles mandou, que top. A Helena também comentou aqui, os babies são muito lindinhos. Ela é apaixonada pelas crianças. O Fábio Aparecido mandou, boa tarde, pastora e Rafa. A Leilza Queiroz mandou aqui também, comentando com a gente aqui. O Jonathan Henrique mandou, vocês são referência, espelho dos seus filhos. Oh, glória a Deus, mano. Ele manda, e ele ainda pega nós no coração, né? Que ele manda, o seu filho é bem, seu Pedro lá, às vezes, ai, que da hora. É mó legal o carinho que tem. Glória a Deus. Você que tiver a sua dúvida, quiser mandar alguma pergunta, alguma questão aqui pra gente, fica à vontade, viu? Pode mandar pra cá. Pastora, e qual que é o planejamento para as crianças? Porque eu sei que a gente tem as metas de curto, médio, e Deus vai mostrando para nós o plano, né? Quais seriam os próximos passos para um departamento infantil, para o nosso ministério infantil? O que nós estamos fazendo? Nós estamos estruturando todo o ministério. Hoje, nós já temos no Zion Hall, nós já entramos com o curso de batismo, as crianças já estão batizadas, estão terminando o NDN, outras já entraram no CTR para voltar e servir. Então, são crianças que foram ativadas pelo Espírito Santo e agora começam a dar frutos dentro do próprio departamento. Que legal. Entende? Eu quero te entregar uma geração pronta para servir. Amém. Que já passaram, mas é criança, precisa fazer CTR? Precisa. Sim. Ela precisa saber a visão da igreja. Sim. Precisa fazer o NDN? Precisa, ela precisa estar fundamentada. E às vezes eu brinco que às vezes alguém falava assim, poxa, mas não deixa a Carol assistir, não. Cara, são 4 anos ali, a Carol assistindo todas as aulas. Aí tem aula que ela fala assim, mamãe, já sei, essa aula é sobre isso.
Nível de curiosidade zero. Aham, essa aí. Faltar alguém e falar, Carol, é isso. A semana passada, quem deu aula no CTR foi a minha aula. Sim. Que foi sobre cultura da honra. E quando eu comecei a falar, a hora que eu ia falar sobre honrando os pais, a Carol, já sei. Com quem de novo? Pela 10, volta o cão arrependido. Entende? Mas queremos formar não só uma criança ou duas crianças. Eu quero que todas elas passem por toda a trajetória ministerial. Então, elas vão fazer o cursinho para o batismo, elas vão passar pelas águas do batismo, elas vão fazer o NDN, elas vão fazer o CTR e vão servir na casa do Senhor. Amém. Eu quero que todas as crianças tenham isso em mente. Para quando chegar lá na adolescência, eles já saiam para servir em qualquer ministério da igreja. Um cara que deu uma explodida na minha cabeça nesse aspecto foi quando a gente foi fazer um curso de evangelismo. Eu senti a necessidade de evangelismo no rolê, mais ativo, assim, sabe? Pensado, programado e tal. E que não fosse evento, que fosse algo natural. E aí eu vi o curso do Velos lá na igreja da cidade. Aí fui lá fazer. Aí eu peguei o Carlinhos e o Du. Inclusive o Carlinhos melhoras, mano. O Du é parceirão, Deus abençoe. O Carlinhos tá mal da perna lá. Peguei os dois, levei pra lá. Falei, mano, nós vamos fazer um ministério de evangelismo aqui e eu quero vocês comigo. Vambora? Vamos. Dentro desse contexto, quando a gente foi lá estudar evangelismo, estudar a forma de comunicar Jesus e tal, uma das coisas que a gente percebeu é que havia necessidade de nós comunicarmos de forma cultural. Tipo, evangelismo tinha que ser cultura. Sim. A gente tinha que falar de Jesus o tempo todo. E o Target hoje é um ministério que pensa lá fora. Que eu falo para eles, eu falo assim, mano, às vezes a gente tá tão tampado aqui, fechando, cuidando de dentro, que a gente não consegue prestar atenção e pensar lá fora. Porque as demandas de dentro são absurdas. Então eu quero vocês puxando a gente para fora, sempre lembrando, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que fazer alguma coisa aqui. Então foi essa questão. E também a necessidade de levar Jesus para o meio de falar de Jesus ser cultura aonde eles forem. Não só do ministério da igreja, mas o adolescente entender a missão dele no ambiente onde ele está inserido. Na sala de aula, no contexto familiar, no futebol, no jogo, onde ele estivesse. O que o cara fosse fazer, ele tinha que estar lá. E dentro disso, o que eu queria falar é assim, quantas histórias a gente não conhece de pais que vieram para a igreja por causa das crianças? E hoje a necessidade de um ministério infantil ativo, que gera nas crianças essa consciência de, mano, você pode ser o divisor de águas da sua casa. Essa necessidade, ela é real e a gente tem visto a resposta através do que o Kids tem feito. E como que é esse... Eu não gosto de usar essa palavra empoderamento porque uma ideologia tomou. Mas para mim é isso. Empoderar a criança mostrando para ela esse nível de esforço, de poder que ela tem, né? Na verdade, o que nós fizemos? Nós começamos a perceber, Rafa, o quanto que nós éramos ministrados através de uma criança. Sim. Teve um dia que juntou a Luísa, a patotinha ali da Carol. Tem uma tropa uma tropa. Tem uma tropa ali. Juntaram todos eles, assim que, gente, eu assumi, acho que na semana seguinte, juntaram todas elas, tinha umas 12 meninas, cercaram o pastor Ney no final do culto, e falaram assim, a gente quer falar com o senhor. Ixi. Aí quando eu olhei aquilo, eu acho a Carol tá ali no meio. A Carol no meio das meninas, eu tô assim, meu Deus do céu, o que essas meninas estão aprontando? Cercaram o pastor Ney e falou assim, pastor, é muito legal o culto de vocês. Mas quando que a gente vai poder fazer um culto? Eita, é só quando a gente crescer? Porque Deus não fala com criança? É isso. Aí o pastor nem virou e falou assim, só um minutinho que eu vou chamar a pastora de crianças. A pastora de crianças vai fazer um bate-papo com vocês, tá bom? O pastor nem saiu de fininho e me deixou com as crianças. E as crianças já estavam pedindo pro Jonathan. O Jonathan já sempre foi muito próximo das meninas e dos meninos, enfim.
E elas já estavam falando, Jonathan, deixa eu pregar, deixa eu orar. Poxa, a gente tem criança tecladista, tem tudo lá. Deixa a gente cantar, Jonathan. E o Jonathan começou a pegar a escala dele e começou a colocar essas crianças para ministrar. Que legal. E quando isso acontecia, o engajamento com o restante da turma era um absurdo. Sim. Uma coisa é eu falar, a atenção que as crianças me dão é uma. Mas se eu pego uma criança lá do meio deles para falar, cara, a atenção é outra. Essa é um outro ponto que eu ia lembrar, eu tinha esquecido. O que aconteceu no Velos também? O Madaleno chama, ele fala assim, era isso que eu queria falar. O Madaleno chama, ele fala assim, o líder do evangelismo da igreja da cidade. Vem aqui, Elton. 20 anos de idade. É isso. Aí eu olhei e falei assim, eu falei, o que um moleque de 20 anos vai me ensinar? Muito. Entendeu? Aí a minha cabeça foi mudando enquanto ele falava, e aí, em vez de eu falar o que um moleque de 20 anos vai me ensinar, eu já estava pensando assim, qual o ambiente que eu tenho que gerar para um moleque de 20 anos saber o que falar? É isso. Que líder eu tenho que ser? Pro pastor Ney falar assim, Rafa, quem que pode ser líder aqui do, sei lá, do que for aqui, dos jovens? Eu falar assim, tem um moleque de 18 anos aqui, que tá pronto. Aí eu falar assim, pô, mas é novo. Então, e esse cara, esse Elton, ele vai estar no Acampa também. Ele vai ministrar para nós lá. O Elton, hoje, o Madaleno, ele sai, vai pra Rede Inspire. E aí o Elton tem 22 anos, 23, casou agora com a Raquel. E ele virou líder da Juventude Eleve. Então, assim, até dos caras de 40 anos. Com 23. Isso. Sabe? E tipo assim, é um absurdo. Para algumas pessoas pode ser, mas hoje eu pensando, eu falo assim, mano, esse maluco, daqui a 5 anos, ele vai ter 5 anos de liderança, vai estar experiente e vai estar com 28. Daqui a 15 anos, ele liderando... Olha essa maturidade. E tô há 15 anos liderando jovens e tenho 30 anos de idade. Eu tenho 39. Sabe? Então, tipo assim, é isso que eu queria falar. É tipo assim, é sobre como a gente vai gerar nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens, o poder do Espírito Santo para que eles possam assumir o lugar deles, sabe? Eu penso, na Rafa, que tudo começa a gente dando ouvidos para eles. Sim. Cara, quando eu sentei, eu lembro que eu chamei eles todos no gabinete pastoral e fui ouvi-los. E tudo que eles queriam fazer era servir. Tudo que eles queriam fazer era servir. Sim. Então, o que eu fiz? Dei voz a eles. Então tá bom, você quer ministrar, mas você sabe o que vem por trás de uma ministração? Tempo com Deus, jejum, oração, consagração, leitura, estudo, busca, pesquisa. Você está disposto a isso? Tô disposto. Então vem aqui que eu vou te trazer para perto e a gente vai trabalhar isso. Entende? Você dá a oportunidade, mas você também ensina como fazer. Existe na igreja, no Zion Hall, principalmente, muitas crianças que estão sendo chamadas para uma obra missionária. E eu falava assim, mas como que eu vou falar para os outros pais que eles têm que incentivar isso se eu, sendo mãe, não estou incentivando? Você toma um golpe desse agora, né? Tomei. Cara, minha filha chegou e falou assim, mãe, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho um propósito. E eu comecei a me lembrar exatamente de quando eu não podia ser mãe. E eu falava, Senhor, pode me dar uma Carol, que ela vai ser tua, ela não é minha. Senhor, me dá uma Carol, que eu vou levá-la para o centro do teu propósito. Senhor, pode confiar em mim isso. E começou a trazer à memória tudo aquilo que eu tinha falado antes de eu tê-la. Ou seja, quando Deus nos dá, a gente tem que saber que os filhos não são nossos, é dele. Sim. Quando foi em julho, ela foi passar 15 dias em missões. 15 dias com o coração fora do peito. Meu Deus do céu. Como que faz? Quase morreu. Como que faz? Eu brinco que eu sabia que seria difícil, mas eu só não imaginava que seria tanto. É horrível. Isso é louco. É difícil. Gente, pensa os pais da Stephanie. Eu penso todo dia, eu oro pelos pais dela. Tajiquistão. Eu oro pelos pais dela. A gente tem alguns projetos juntos. Eu falo com a Esté, tipo assim,
2 horas da manhã aqui, aí tem vezes que ela me espera pra falar lá, e 3 horas da manhã lá. E aí, ela, ó, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Você fala, mano do céu. Eu oro então, pelos pais da Júlia. A Júlia. Gente, sabe, eu falo, meu Deus, eu sei o que eles estão passando, porque eu imagino isso, imagino a dor, a angústia, a ansiedade de não saber como seu filho está lá do outro lado, sabe, sem poder dar aquele colinho quando precisar. Sim. Mas isso vai passar por um negócio, a gente já está caminhando para o fim, mas isso vai passar por um processo, pastora, que eu também, nas mesas que eu tenho a oportunidade de estar, eu compartilho essa visão, assim, que para mim faz parte daquilo que Deus está fazendo na geração. Sim. Que é assim, a galera hoje de 26, 27 anos ali, eles são uma geração que eles já estão imbuídos do primeiro milhão, do casamento. Se você falar com ele, ele vai te falar a profissão que ele quer ter, o carro que ele quer ter, quanto ele quer ganhar, mas ele não vai te falar o cargo que ele quer ocupar na igreja. Ele não vai te falar que ele quer ser líder de louvor, ele não vai te falar que ele quer trabalhar na mídia da igreja, não tá na equação de vida dele. Ele foi... essa do Carlito Paz, ele alugou um triplex na minha cabeça. Que eu tava chateado com essa conversa de pirâmide, que no topo é Deus, e aí não sei o quê, aí Deus, você, família essa e foi tal. Uma pancada. Eu tava bravo com isso, que eu falo, cara, pra mim isso não é bíblico, velho. Porque quem quiser vir após me negar a si mesmo, como é que eu tô do lado de Deus lá? Não é isso. Eu tenho por amor a outro, como é que é isso? E aí depois o Carlito vem com outro gráfico, que é Jesus no meio e as outras coisas derivando disso. Eu falo, mano, é isso. Faz sentido. É Jesus. Então, o que eu quero compartilhar é desse tempo que a gente tem visto. Deus tem levantado uma geração que, de novo, o ministério faz parte da equação de vida deles. Glória a Deus. De novo, eles te falam sobre a profissão, eles estão estudando na escola, mas eles vão te falar, quero fazer isso, fazer missões urbanas, quero fazer isso, ser líder de adoração, quero fazer isso. Então, de novo, a vida com Jesus está de volta nessa equação de vida deles. E é um privilégio a gente fazer parte disso, né? E como você tem experimentado lá com as crianças, eu nunca vi adolescentes como eu estou vendo hoje. E a pergunta, para a gente já ir finalizando, você já viu uma geração como essa que está chegando agora? Não. Não vi. Existe um avivamento chegando. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de avivamento, onde o fogo não apenas cai, mas o fogo está se espalhando. Um nível de consciência que eles têm está muito grande, cara. Nunca vi essa geração. Como está hoje? Não. É isso mesmo. Não vi. Um nível de consciência, sabe? De saber que somos responsáveis por manter a chama acesa, mesmo quando erra de consciente que tem que voltar, sabe? Uma parada assim. É óbvio que a gente fala tem as dificuldades, lidamos com momentos muito difíceis e dolorosos, mas, cara, na média, estamos passando de ano. Sim. Tipo assim, a média não tá vermelha, não. Tá azul. Tá. Deixa eu dar só um salve para todo mundo que mandou aqui, ó. O Jonathan comentou, as crianças têm sido ativadas pelo Espírito Santo, glória a Deus. O Henrique, amigo meu também, caminha comigo no projeto aí do Tag Podcast, ele mandou que professora incrível, pastora Dini, muito simpática e receptiva. A última aula foi top demais. Ele tá no Cultura. Ele mandou, já minha Lolô, que a filha dele tem 1 aninho, ela 1 ano e pouquinho, ela já tá no Kids. O Fábio Aparecido comentou, glória a Deus, eu creio em nome de Jesus. O Jonathan comentou, temos feito alguns cultos onde somos apoio deles em toda a liturgia do culto. Sim. Glória a Deus. É incrível, mais de 100 crianças prestando atenção e anotando sobre a palavra. É isso. Sara Barreto comentou, nossos filhos pertencem a Deus. Glória a Deus. É isso. Eles querem ser ativados e eles pedem isso e eu tenho certeza que Deus tem feito, né? Amém. Pastora, agora pode concluir aí o seu, que a gente vai caminhar para o fim, senão o Abner puxa o cabo. Ele tem um negócio ali que ele desliga. Eu só ia te falar, só que assim, tem cultos onde termina, eu corro lá que eu vejo que tem uma fila grande de pais esperando, a hora que eu entro no Zion, já acabou o culto. E todos eles estão ajoelhados, orando, e eles não querem levantar. E a gente fica, ai, fulano, peraí, cutuca a criança, fala, sua mãe tá aí.
agora não. E continua. De verdade, Rafa. E a gente fica assim, mãe, vem buscar, porque... tira daqui. Não, eu no rolê também tenho dessas, que aí fica os pais lá na frente aqui, ó. Aí eu falo, irmão, tira aqui, leva embora, que tem uns Vem, entra aqui e pega, porque você cutuca a criança só faz assim na sua mão, como quem para de me atrapalhar. Você tá me atrapalhando, sabe? E temos vivido dias de avivamento. Glória a Deus. Temos vivido dias de ver o Espírito Santo renovando, batizando, distribuindo dons em crianças, sobre crianças. E isso não é algo da Nasci. Isso eu vejo que é algo que está acontecendo na nossa geração, sabe? Meu sobrinho está lá em Luxemburgo. Meu cunhado é pastor e esses dias ele, numa ligação, falou pra gente, falou assim, olha, o Benjamin acabou de ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, glória Tem a Deus. 9 anos. Aleluia. Então, é um tempo, uma geração que vai marcar a história. O que Deus vai fazer no mundo, eu não sei. Mas eu sei que tá vindo algo grande para ir. E o meu coração se enche de temor e de gratidão a Deus por falar assim, meu Deus, obrigado por fazer parte de um pedacinho, de incentivar, de dar voz a essa geração que vai fazer a diferença. Só de não estar atrapalhando, eu já tô felizão, né? É isso. Obrigado. É um privilégio fazer parte privilégio do avanço da igreja do dia de hoje. É muito Enfim. bom. Pastora, bom aqui, meu Deus, que da hora. Passa muito rápido. A gente queria ter mais tempo, mas a gente está chegando ao fim. E eu quero dar uns 30 segundos aí, 1 minuto, pode dar a tua palavra, algo que você queira comunicar, uma palavra que você queira deixar para o pessoal que está assistindo aí. É contigo. Amém. Então, eu só quero te incentivar ao quê? A entregar ao Senhor Jesus o melhor que você tem. O melhor que você tem são os filhos, é aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, conduza-os ao propósito que Ele chamou. Quando nós conduzimos os nossos filhos ao propósito que o Pai entregou a eles, nós estamos entregando à sociedade cidadãos melhores, nós estamos entregando à igreja voluntários melhores, nós estamos entregando às escolas alunos melhores, nós estamos entregando o melhor para tudo. Sim. Então, em nome de Jesus, coloque a Bíblia como seu aliado em tudo que você fizer. Seja tão apaixonado pela Bíblia que os teus filhos se apaixonem por ela de tabela. Amém. Sabe, eu acho que esse é o caminho. Quando você se apaixona de fato pela Bíblia, quando você se entrega pela verdade do Evangelho, os teus filhos, ao olharem para a Bíblia, se apaixonarão da mesma forma. Amém. Então, que o Espírito Santo te conduza a um tempo de paz e prosperidade. Glória. Que, se eu posso deixar um texto, deixo de Filipenses 4:7, que diz que há uma paz, que é a paz de controlar a mente e o coração. Então, que essa paz entre em cada casa, em cada família, em cada um que nos ouve hoje. Que seja um tempo de paz e prosperidade sobre todos. Amém. É isso, família. Ó, o Tag Podcast está acabando. A gente acabou de falar, a pastora falou sobre avivamento. E uma curiosidade sobre avivamento e a constatação do verdadeiro avivamento não é só movimento dentro da igreja, é uma mudança cultural. É isso. Então é o que a pastora disse, que a gente preparando melhor as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, a gente transforma a cultura do nosso país. E aí a gente tem um diagnóstico verdadeiro de um avivamento. Quem determina, e eu ouvi uma palavra do Hernandes Dias Lopes sobre avivamento, que ele fala assim, a gente não tem poder de produzir o avivamento, a nossa função é buscar, e é uma prerrogativa exclusiva de Deus que ele derrame esse avivamento. E nós temos visto algo diferente acontecendo, a gente tem visto uma onda diferente acontecendo, e é um privilégio a gente estar junto. Você que está aí, se inscreve nesse canal aqui, ó, pode ir na rede, não sai sem se inscrever. Se inscreve no nosso também, do Tag Podcast. Tem um outro canal que já comentou algumas coisas aí. Se inscreve nesse canal também, que lá a gente manda uns cortes, algumas coisas assim bem legais. E lá eu vou contar também a história sobre a corredora, pastora Dini, Monte Agudo. Ó, essa fica pra próxima. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Gente, não foi bem porque assim. Ela vai dar uma caída. De resposta. Ela vai dar uma caída no seu conceito. Mas ainda continua a pastora mulher de Deus. Mas correndo na minha frente. Já quero direito de resposta. Então, você que tá aí na sua casa, sexta-feira que vem a gente se vê.
É um privilégio poder compartilhar contigo sobre Jesus. É um privilégio receber pessoas tão especiais quanto essa pastora nessa mesa. Mas a gente continua firme aqui na nossa missão, que é conhecer Jesus e tornar ele conhecido. Amém. Então que Deus possa alcançar a sua casa, que você tenha um final de semana abençoado. Você que vai para o encontro, que hoje tem encontro, vai ter saída lá da nossa igreja, que Deus te abençoe, que sejam dias especiais. Você que não vai para o encontro, a gente tem reunião, a gente tem culto, a gente tem uma celebração especial que você pode participar. São 2 no domingo, você pode estar lá com a gente às 9 horas da manhã ou às 6h30 da tarde no domingo, lá na Avenida Monteiro Lobato, 1522, Igreja Nasci para Deus. Nós vamos estar juntos lá cultuando a Deus. Se você é adolescente, às 9 da manhã também tem um culto especial do Rolê Up dentro da nossa igreja para você também. Deus abençoe sua vida, sua casa e a gente se vê na sexta-feira que vem. Paz.